A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus ilumine a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, amém? Eu trago um vídeo para vocês agora falando a respeito da diferença entre dúvida e incredulidade. Você sabe a diferença entre dúvida e incredulidade? A maioria das pessoas não sabem a diferença. Bom, primeiramente, você tem que compreender que a dúvida ela não é condenável diante de Deus. E a incredulidade, condenável diante de Deus, é diferente daquilo que você imagina. Então, você vai entender hoje que não é qualquer pessoa que tem incredulidade que vai ser condenada diante do Senhor Deus. Condenado tanto a uma vida de derrota aqui na terra, quanto também condenada à perdição eterna no inferno. Bom, para que nós venhamos compreender isso, você tem que fazer uma diferença entre dúvida e incredulidade. Você tem que compreender a essência dessas duas palavras. Dúvida é aquilo que falta elemento para a geração de uma fé viva dentro do coração do homem. Na dúvida falta a iluminação do Espírito Santo, falta a consciência da verdade, falta a própria verdade ali. E onde falta a verdade, onde falta a comprovação da verdade, onde falta o conhecimento, é natural que haja a dúvida no coração do homem. Por exemplo, você não pode acreditar naquilo que você não compreende. Então, onde há dúvida, logicamente, isso é lógico, né? Onde há dúvida não há fé, porque a dúvida não compreendeu ainda. Ou não houve ainda aquele elemento principal que acaba com a dúvida, que é a verdade de Deus, e você vai compreender. Você não pode, como eu disse para vocês aqui, vocês não podem acreditar naquilo que... nós não temos essa capacidade de acreditarmos naquilo que nós não compreendemos, ou numa verdade que não nos foi exposta. Por exemplo, eu tenho dúvida a respeito da existência de alienígenas, da existência de planetas habitados por alienígenas, em discos voadores. Eu tenho dúvida, não sei se existe, não sei se não existe, não sei se isso é verdade, se não é verdade, há uma dúvida. Por quê? Porque não há uma comprovação que foi manifestada a mim, não há um conhecimento específico disso a mim. Essa verdade ainda não foi comprovada a mim, não me foi apresentada uma verdade convincente e comprovada a respeito da existência de alienígenas. Então eu não tenho capacidade de acreditar nisso. Não dá para falar existe, não dá para falar também não existe, há uma dúvida. A dúvida é isso, falta o elemento principal para acabar com a dúvida aqui, que é a verdade, fatos, o conhecimento ali a respeito daquele assunto. E assim também diz respeito às coisas espirituais, às coisas religiosas, a Bíblia Sagrada. Não tem como uma pessoa acreditar, não tem como haver a geração de fé no coração de uma pessoa se ela não compreende a própria fé, se ela não compreende ou se a verdade não foi exposta àquela pessoa. E qual a classe de pessoas no mundo que nós podemos dizer que se encontra em dúvida? A verdade ainda não foi apresentada a ela. Aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Ou, se lhes foi apresentado o Evangelho, não lhes foi explicado com clareza. Não lhes foi exposto com clareza. Aliás, eu abro um parênteses aqui para dizer para vocês que tem pregadores por aí hoje, nos dias de hoje, que acaba fazendo desserviço na pregação do Evangelho, acaba complicando cada vez mais o entendimento das pessoas com relação à verdade do Evangelho. Ao invés de trazer iluminação para as pessoas, acaba complicando o entendimento daquilo que é simples dentro da palavra do Senhor, e a pessoa acaba tendo dúvida, acaba criando uma grande dúvida no coração e não consegue acreditar. Então, dúvida é aquilo que falta um elemento principal para a geração da fé no coração da pessoa, que é a verdade, que é o conhecimento da verdade, que é a iluminação do Espírito Santo. Não podemos acreditar naquilo que nós não compreendemos, ou que simplesmente a verdade não foi exposta a nós, não foi apresentada a nós. Não tem como nós acreditarmos. A incredulidade, ela é diferente. A incredulidade que condena o ser humano, aquela incredulidade bíblica, ela já é diferente da dúvida neste caso que eu expus para você aí. A incredulidade, ela tem elementos que sustentam a fé dentro dela. Aí você pode estar pensando, como, pastor Éder, que possa existir incredulidade e a fé coexistindo dentro do coração? No caso bíblico, que é perfeitamente possível, no caso da dúvida, não. Porque a dúvida, como eu falei, falta o elemento principal, que é a verdade. Falta o elemento principal, que é o conhecimento. Já nessa incredulidade bíblica, estou falando da incredulidade bíblica,
É perfeitamente possível habitar dentro do coração do homem a dúvida, a dúvida, a incredulidade e a verdade. E você vai entender o porquê. Bom, mas vamos lá, como eu estava explicando para você, a incredulidade, ela tem um elemento gerador de fé, que é a verdade, que é o conhecimento. A verdade, o conhecimento são expostos a essa pessoa, são expostos à pessoa. Mas como é possível, você pode estar se perguntando novamente, como é possível, se o conhecimento é verdade, terem sido expostos para a pessoa e ainda assim a pessoa estar em incredulidade? Isso é perfeitamente possível. É quando a pessoa, embora tenha sido a ela apresentada a verdade, tenha sido exposto o conhecimento àquela pessoa, ela se recusa a ser influenciada pela verdade. Essa pessoa se recusa a seguir o conhecimento proposto a esta pessoa. Essa é a incredulidade bíblica. Isso está perfeitamente registrado aqui em Hebreus, no capítulo 3, versículos 18 e 19. Olha o que fala aqui. Deus estava ali conduzindo o povo de Israel pelo deserto, porque ele havia prometido a terra de Canaã. Só que o povo, quando chegou lá e viram aqueles gigantes, se recusaram a entrar e tomar posse da terra de Canaã. Foi aquela confusão, aquele chororô, aquela briga toda, para não entrarem na terra de Canaã, se acovardaram diante dos gigantes, e Deus considerou aquilo uma terrível de uma incredulidade, e eles sofreram sérias consequências por causa daquilo. A maioria deles pereceram no deserto, não herdaram a terra de Canaã por causa dessa incredulidade. Mas essa incredulidade era falta de conhecimento? Não, não era falta de conhecimento. Por isso que foram julgados como condenados. Por isso que eles tiveram responsabilidades em suas próprias perdições ali. Porque Deus já havia falado para eles, primeiro prometido para eles que daria a terra de Canaã para eles. Segundo, Deus havia prometido que acompanharia eles nessa batalha, daria vitória para eles nessa batalha. Deus nunca os abandonou. Deus já havia exposto sinais, prodígios e maravilhas durante toda a trajetória do Egito até a terra de Canaã. Viram o grande mar vermelho ser aberto, viram a derrota de Faraó, viram sinais e maravilhas, o maná, viram várias providências de Deus. Eles não tinham motivo nenhum para duvidar de Deus. A verdade de que Deus estava com ele, a verdade de que Deus cumpria a palavra dele, como sempre cumpre a palavra dele, estava muito patente na consciência deles. Mas o que eles fizeram, recusaram a acreditar. Diante de todas essas evidências, eles ainda assim se recusaram a seguir as orientações de Deus. Isso é incredulidade para Deus. Por isso que eu falei para vocês que incredulidade não falta a verdade. A incredulidade, ela pode coabitar dentro do coração do homem junto com a verdade. Só que a incredulidade é aquilo. A verdade está aqui bem diante de mim, mas eu te recuso. Incredulidade, nas palavras de Charles Finney, o grande evangelista e avivalista norte-americano do século XVIII, ele falou: incredulidade é você fechar os olhos para a luz diante de você, de modo que você se esforce para permanecer no escuro. Você tem capacidade de abrir os olhos e ser influenciado pela luz, mas você se recusa. Você se esforça grandemente para fechar os olhos para a verdade exposta a você. Isso é incredulidade. Então está aí a diferença entre dúvida e incredulidade. Deus não vai condenar nenhuma pessoa por duvidar do Evangelho se ela não compreendeu o Evangelho. Daí o motivo de haver tantos pregadores no mundo, daí o motivo de haver mestres para o ensino da palavra de Deus, daí o motivo de Deus levantar pessoas para dar ensino da palavra de Deus, estudos da palavra de Deus, para iluminar as pessoas que vêm à igreja. Viram a importância do estudo bíblico? Viram a importância dos mestres, da função de mestre dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo? Para abrir os olhos das pessoas, o entendimento das pessoas quanto à verdade revelada. Porque uma pessoa, você expor o Evangelho para uma pessoa e exigir que ela venha acreditar no Evangelho tão somente porque você esteja pregando a palavra de Deus é absurdo. Você tem a obrigação e a responsabilidade como pregador, como anunciador das boas novas, de expor com clareza a verdade, de expor com entendimento a verdade, de modo que a pessoa possa compreender. Uma vez que a pessoa compreenda aquilo que você está pregando, ela se tornou a partir dali responsável com o que ela vai fazer com aquela verdade. Se ela vai seguir aquela verdade ou recusar aquela verdade. Agora, se você, como eu falei, há pregadores que fazem um desserviço na obra de Deus ao expor o Evangelho, ou pregam heresias, ou distorcem completamente o sentido da palavra de Deus,
ou tornam a pregação da palavra de Deus bastante confusa, de modo que aquele que está ouvindo a palavra de Deus não compreenda nada. Como você esperará fé no coração de uma pessoa dessa? Como você esperará que uma pessoa dessa venha a ser salva mediante a fé se ela não compreendeu a verdade? Aí a pessoa duvida e você fala, você vai para o inferno porque você está em incredulidade. Não, ela não está em incredulidade. Ela está em dúvida, e a dúvida dela pode ser sanada com a exposição clara da verdade, com o conhecimento claro da verdade de Deus. Agora, a incredulidade é ela já ter compreendido a verdade, a pessoa já ter compreendido a verdade, mas ainda assim recusar. Já ter sido iluminada pelo Espírito Santo de Deus e ainda assim virar as costas para o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, o Espírito da verdade. Amém? Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês, essa diferença entre dúvida e incredulidade. Então, na dúvida sempre falta a verdade, o conhecimento. Na incredulidade, não. Incredulidade bíblica, não. A incredulidade bíblica, o que é considerado incredulidade, repetindo aqui para você ficar bem gravado no seu coração, a incredulidade bíblica é aquela que você já teve conhecimento, mas recusa a verdade. Por isso que fala aqui, a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Veja que há uma associação aqui, há uma associação entre incredulidade e desobediência. Aquele povo não entrou na terra de Canaã, está na Bíblia, Hebreus 3, 18 e 19, porque foram desobedientes. Aí qual foi a conclusão? Não entraram porque foram incrédulos. Então, a verdade de Deus, as promessas de Deus foram expostas a eles, mas eles se recusaram a ser influenciados por essas verdades de Deus, por essas promessas. Fique com Deus e que o Espírito da graça de Deus, o Espírito Santo venha iluminar o teu coração cada vez mais.